Olá a todos, muito obrigado por assistirem a estas conferências. Me chamo Pedro e sou instrutor deste curso de conhecimento de si mesmo. Hoje vamos passar o tema número 38 do temário de 50 conferências da fase A. O difícil caminho e o trabalho crístico. Então, nós sempre gostamos de fazer um preâmbulo e dizer que este curso não é um curso intelectual, não é um curso que se vá ler muitos livros, conferências intelectuais. É um curso onde se entregam práticas, chaves, para que cada um de nós possa fazer um trabalho interior, um trabalho psicológico, um trabalho espiritual sobre nós mesmos. Então, este trabalho se chama autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Este trabalho é o trabalho crístico e que todo aquele que pratica estes ensinamentos, que pratica os 3 fatores, que estuda os 4 pilares e pratica os 3 fatores, cedo ou tarde ingressa no caminho iniciático, que é o objetivo de se entregar estas conferências. Então, este caminho é o trabalho crístico. Este ensinamento é o mesmo ensinamento entregue pelo Mestre Jesus no seu processo neste mundo físico. Então, o que ele fez foi mostrar aos iniciados de forma física, de forma real, no mundo físico, tudo o que um iniciado deve passar, deve viver nos mundos internos, quando ingressa neste caminho crístico, neste trabalho de cristificação. Então, o Cristo, ele viveu neste mundo físico o que um iniciado viverá nos mundos internos, quando trabalhar sobre si e nascer no seu interior o Cristo íntimo. Porque o Cristo é uma força que deve nascer no nosso interior. O Cristo não é apenas aquele homem que viveu faz mais de 2000 anos e que morreu na cruz. Isso foi um teatro que ele viveu para demonstrar aos iniciados e para que ficasse gravado, que ficasse plasmado no mundo físico, nas escrituras, todo esse processo do caminho iniciático, do caminho crístico. Então, o caminho crístico, a autorrealização, está composta, vivida em três etapas, que são chamadas as 3 montanhas. A primeira montanha é a montanha do nascimento. A segunda, a montanha da morte.
E a terceira montanha é a montanha da ressurreição. Então o Cristo viveu no mundo físico essas 3 etapas. O Mestre Jesus viveu essas 3 etapas no mundo físico para demonstrar e para que ficasse gravado, para que ficasse escrito, que ficasse demonstrado, que ficasse simbolicamente muito bem explicado. Então ele viveu a primeira montanha como Moisés, e a segunda montanha ele viveu já em Jerusalém, e a terceira montanha é a ressurreição, onde morre e ressuscita. Então este caminho deve ser vivido por toda aquela pessoa que tem a dita de receber estes ensinamentos. Ter esses ensinamentos é realmente um grande privilégio, porque sem esses ensinamentos não se consegue viver de forma sábia neste mundo. Nós, se não conhecermos esses ensinamentos, nós vegetamos, porque não sabemos para que vivemos, não sabemos o objetivo da nossa existência. Então, aquela pessoa que recebeu, que está recebendo, que vai receber esses ensinamentos, que vai estar em contato com esses ensinamentos, devemos valorizar muitíssimo, porque realmente é algo muito nobre ter contato com esses ensinamentos. Então, o caminho crístico é um caminho que se vai viver quando se trabalha sobre si. Porém, esse caminho se torna difícil. Então, alegoricamente, o Cristo viveu e está plasmado nas Escrituras o que ele viveu, o que ele sofreu, porque realmente este caminho é um caminho difícil. Se torna difícil porque nós temos no nosso interior esses defeitos psicológicos, os eus. Essa multidão de defeitos psicológicos que nós carregamos no nosso interior, essas nossas trevas, são as nossas trevas interiores. Então, se torna difícil porque nós não vemos esse lado escuro, essa lua negra que nós temos no nosso interior. Nós não percebemos, nós vivemos em uma parte muito pequena de nós e acreditamos que aquilo é tudo. Porém, existe esse mundo desconhecido dentro de nós e que é preciso conhecer. Então, para isso está o ensinamento de conhecimento de si mesmo, que é para que cada um de nós desbrave esse nosso mundo interior. Conhecer o nosso mundo interior é milhões de vezes mais importante do que conhecer o mundo inteiro, conhecer países, conhecer cidades do mundo inteiro. Nós devemos conhecer o nosso mundo interior, devemos fazer uma viagem ao nosso mundo interior.
levar a luz a essas trevas. E essa luz se leva com o sentido da auto-observação íntima de si mesmo. Esse sentido em nós, em todos os seres humanos, está atrofiado e é preciso colocar em atividade, é preciso começar a usar, é preciso ativar esse sentido. Ele está atrofiado por falta de uso. Então, se nós começarmos a usar esse sentido, ele vai se desenvolvendo aos poucos. Nós vamos treinando e vamos desbravando então esse nosso mundo interior. Vamos conhecer os defeitos que temos, vamos descobrir e vamos poder eliminar. Vamos poder pedir à nossa Mãe Divina, a Divina Mãe Kundalini, que elimine o defeito que nós compreendemos, o defeito que nós descobrimos que temos e que compreendemos. Nós devemos pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito. Porém, é preciso descobrir o defeito, admitir que é um defeito e pedir à Mãe Divina que elimine esse defeito. Porém, como o título da conferência está nos dizendo, esse nosso lado escuro, esse lado escuro que nós temos, nos faz inconscientes, nos faz pessoas difíceis. Nós tornamos difíceis, nos tornamos pessoas, o trabalho se torna difícil, porque isso que nós temos no nosso interior, nós projetamos nas demais pessoas, projetamos nos outros e não vemos dentro de nós, não percebemos que isso que nós vemos e criticamos nos demais é porque está sobrando dentro de nós. Então é preciso jogar a luz, levar a luz e inverter esse processo. Então tudo aquilo que nós vemos em uma pessoa, que nós criticamos nos nossos amigos, nossos colegas, nossos familiares, é exatamente sobre aquilo que nós precisamos trabalhar, é o que mais nós precisamos trabalhar nesse momento, porque as pessoas externas servem para nós de espelho, são um espelho para nós, nós devemos usá-las como um espelho. Se nós percebemos um defeito em uma pessoa, nós devemos nos dar um clique, um estalo aqui dentro e perceber que isso que nós vemos na pessoa, com esse erro que nós vemos nela, nós temos dentro de nós, por isso nós reconhecemos na pessoa. É o próprio defeito nosso que nos distrai e faz que nós veja na outra pessoa para ele se esconder dentro de nós. Então ele aponta o defeito na outra pessoa para que nós não veja dentro de nós. Então ele se esconde. Mas com estes ensinamentos nós vamos aprender a inverter e perceber que o que nós vemos de errado nos outros é justamente porque nós temos esse mesmo erro dentro de nós, e é isso exatamente que nós precisamos eliminar. É contra isso que nós
devemos trabalhar. Então, esse lado escuro, esse nosso lado escuro, vai se tornar visível para nós, através do sentido de autoobservação. Então, esse sentido vai nos permitir levar à luz a essas nossas trevas interiores, a esse lado escuro que nós não conhecemos e muitas vezes não queremos ver, não vemos e não queremos ver esse lado oculto de nós. Nós vemos nas outras pessoas, nós criticamos e condenamos nos demais e não vemos que isso está no nosso interior. Então, é exatamente por isso que se torna difícil este caminho, que este trabalho se torna difícil. Então, nós devemos usar as outras pessoas como espelho, porém estar atentos ao nosso interior e quando se quer criticar alguém, voltar-se para si, fazer uma reflexão e não criticar, e sim fazer uma autocrítica, criticar a si mesmo, criticar a nós mesmos, porque exatamente esses defeitos estão aí e nós vemos refletido nas outras pessoas. Isso se reflete. Esse defeito então se esconde em nós quando nós nos identificamos com a crítica e persistimos criticando. Então esse defeito se esconde em nós. Esse defeito se esconde e continua vivo, se alimenta. Exatamente é a tática desse defeito, dos nossos defeitos, que nos faz ver fora para se esconder dentro de nós. Então, nós devemos levar à luz da consciência sobre esse nosso lado escuro, sobre essa lua psicológica que nós temos oculta dentro de nós. Então o Cristo vai nascer no nosso interior, no interior do iniciado, quando ele tenha eliminado muitos defeitos. É preciso trabalhar muito sobre si para que para que essa força crística, que é o fogo, nasça no interior de nós. Então, quando alguém elimina muitos defeitos com um trabalho sério, com um trabalho persistente, esse Cristo, nasce no interior do homem, nasce no interior do iniciado. Então, alegoricamente, o Cristo nasceu em Belém. Ele nasceu, porém nasceu para demonstrar esse trabalho que cada um de nós deve fazer para que o nosso Cristo íntimo nasça no nosso interior. Não basta que o Cristo nasça, o Cristo pode nascer 1000 vezes em Belém. Porém, se não nasce no nosso interior essa força crística, para nós isso não fará diferença nenhuma.
Não faz nenhuma diferença que o Cristo tenha nascido em Belém e que ele nasça muitas vezes. Não faz diferença se nós não eliminamos os defeitos, os nossos defeitos, para que esse Cristo, para que essa força crística nasça no nosso interior. Então, esse trabalho é um trabalho prático. É um trabalho que cada um deve fazer, que cada um de nós precisa fazer. E se faz este trabalho praticando os 3 fatores, que é o nascimento, a morte e o sacrifício pela humanidade. Então, este caminho é difícil, porém não é impossível. Muitos têm conseguido trilhar esse caminho, e muitos conseguirão, porém é o caminho difícil. Se sabe que é difícil, porém não é impossível. É um caminho que vai trilhar aquele iniciado que trabalhar arduamente sobre si, negando a si mesmo, que é o ensinamento do Cristo, que disse: quem quiser ir após ele, deveria negar a si mesmo, deveria pegar a sua cruz e deveria segui-lo. Então, negar a si mesmo é morrer, negar o ego, negar os nossos desejos, negar as nossas paixões, negar tudo o que surge do nosso interior. Quando se nega o defeito, então elimina esse defeito, nasce a virtude. As virtudes vão surgindo conforme se vai eliminando os defeitos psicológicos. Então, negar a si mesmo é a morte psicológica, que neste curso se ensina a praticar a morte psicológica. E o nascimento, a cruz, pegar a cruz, é um trabalho sexual, é um trabalho de transmutação das energias sexuais, é o trabalho da alquimia sexual. E o seguir ao Cristo não é seguir os seus passos físicos, não é seguir estudar a sua história, conhecer a sua história, é fazer como ele fez. Entregou esse ensinamento de forma gratuita, completamente gratuita, sem receber nada, sem esperar nada em troca. Então, com este ensinamento, se vai então trilhar o caminho que o Mestre Jesus trilhou e que ensinou na Terra Santa naquela época. Ele deixou demonstrado fisicamente como se deve fazer, por quais obstáculos, quais as dificuldades que todo iniciado vai passar, vai enfrentar quando resolva empreender o caminho da revolução da consciência. Então, este caminho inicia com a autoobservação. Então, quando o Cristo, quando se trabalha com a morte, quando se trabalha seriamente com a morte psicológica, em uma altura do trabalho, o Cristo vai nascer, esse fogo crístico vai nascer no interior do homem e nasce como um menino. Então, a simbologia de que Moisés foi resgatado das águas
que o nosso Moisés, o menino, está submerso, está mergulhado nessas águas, nessas águas seminais. E nós devemos resgatar esse menino, esse Cristo, das nossas águas, e ele então vai nascer no nosso interior, vai nascer no interior do iniciado. Então, quando o iniciado passa pelas iniciações, cria os corpos, restaura o corpo físico, vital, cria o corpo astral, o corpo mental e o causal, o Cristo nasce. Então, quando se cria o corpo causal, se torna homem de verdade, verdadeiro homem. Então, o Cristo nasce. Então, o Cristo é o filho do homem, porém, filho do homem verdadeiro. Então, o Cristo, quando nasce, ele se apossa, ele toma posse dos 5 centros da máquina humana. Ele se apossa do centro sexual, do centro instintivo, do centro emocional, do intelectual e do centro motor. Então, o Cristo vai trabalhar através desse homem, desses 5 centros. Ele vai assumir o comando desses 5 centros. Já a pessoa estará em mãos do Cristo, estará em mãos dessa força crística que nasce no interior do homem quando ele tenha trabalhado muito com a morte psicológica e com o nascimento, é claro. Então, quando o Cristo nasce, a pessoa, o iniciado, se transforma, passa por transformações. Já muitas coisas que ele faz já não são aceitas no mundo físico. O mundo, as pessoas criticam o iniciado, criticam esse iniciado que faz mudanças reais no seu interior. Então, criticam esse iniciado. As pessoas não compreendem. O mundo não compreende as mudanças que o iniciado vai fazendo. E critica e qualifica de mal, qualifica de herege, qualifica de tudo o que o Cristo tem de bom, o mundo vê como mal. Ele vê ao inverso, porque exatamente vê de acordo com os defeitos. As pessoas que não estão nesse trabalho, que não compreendem, veem o Cristo de acordo com os defeitos, de acordo com os preceitos do mundo, de acordo com os conceitos, de acordo com o que é dito que é o correto. Porém, o Cristo que está ativo nesse iniciado sabe o que é o correto, o que é o verdadeiro, o que é útil e o que já não é útil. Então, quando o Cristo nasce, a pessoa, o iniciado, muda completamente, vai mudando completamente a sua forma de ser, a sua forma de atuar, a sua forma de viver. Então, já não vive de acordo com os códigos de morais, os preceitos, os costumes. Vive de uma forma real.
esses códigos morais, esses preceitos, esses preconceitos ficam sobrando para o iniciado. Ele não precisa desses códigos, porque ele sabe o que é o correto, o que é o verdadeiro e o que deve ser praticado, o que deve viver cada iniciado. Então, as pessoas não aceitam as mudanças que o iniciado vai fazer, que o iniciado vai fazendo. Então, criticam e não compreendem. Então, esse iniciado é visto como alguém esquisito, como alguém, um louco, porque foge aos costumes do mundo físico, a essa forma de viver que foi criada pelas culturas, pelo desenvolvimento intelectual. Foi criado isso, e então é tido como algo correto, como o real, como o objetivo. E já o iniciado vai viver de forma muito diferente, porque conhece o caminho que está trilhando, porque o Cristo está dirigindo esse trabalho. Então, o Cristo íntimo, ele é o nosso Salvador profundo, o nosso Salvador interior profundo, porque ele nasce para nos salvar deste mundo, do nosso mundo interior. O Cristo, o Mestre Jesus, se entende e é propagado essa ideia de que ele nasceu e morreu para nos salvar. Porém, o nascimento e a morte do Cristo na cruz, há mais de 2000 anos, não salva ninguém. O que salva é praticar o que ele ensinou. Não adianta nada, não serve de nada nós decorar as Escrituras, conhecer de ponta a ponta as Escrituras, adorar o Cristo estátua, adorar esse Cristo histórico, conhecer intelectualmente tudo o que ele fez, tentar interpretar os seus ensinamentos e não praticar. O que nos salva é o nosso Cristo íntimo. O que salva é o Cristo íntimo, que vai então nos ajudar, vai eliminar os defeitos psicológicos. Com o ensinamento que ele entregou, se pratica, se vai eliminar os defeitos psicológicos, e então vai nos salvar desse nosso mundo interior. Porém, é o Cristo íntimo que vai nos salvar, e não o Cristo histórico, não o Mestre Jesus. O nascimento, a morte e a ressurreição do Mestre Jesus não salva ninguém. O que salva é a prática do seu ensinamento. O ensinamento dele é que vai nos salvar. Vai nos salvar desse mundo. Não vai salvar do mundo externo. Vai nos salvar desse mundo interno, que é o que nos levará, se não eliminarmos esses defeitos. São esses defeitos que nos levam ao abismo, que nos levam à morte segunda. Então, o Cristo nasce e vai nos salvar desse abismo, vai nos salvar dessa morte segunda.
Então, é preciso iniciar esse trabalho, é preciso praticar a autoobservação, começar a praticar a autoobservação, observar o que acontece no meu centro motor, o que acontece primeiro nos nossos pensamentos, observar os pensamentos. Um pensamento não é uma ação, mas porém tudo começa com um pensamento, tudo começa. O pensamento é a origem das obras que nós externamente realizamos. Então é observar os pensamentos, observar os sentimentos, as emoções, observar os instintos, os desejos, desejo sexual, por exemplo, de fornicar. Observar tudo que vai acontecendo na nossa máquina humana. Observar para poder fazer mudança. Observando e vendo que isso um pensamento tem origem em um ou outro defeito psicológico, se pode então pedir à Mãe Divina que elimine esse pensamento e que esse pensamento não se reflita em obras, porque se nós não eliminamos o pensamento, vamos alimentando, o pensamento vai se cristalizando e acaba que nós praticamos um ato que está se gestando, que se gesta lá nos nossos pensamentos. Então, precisamos começar com os pensamentos, eliminar os pensamentos, porque se não se eliminam os pensamentos, isso vai gestando uma ação que amanhã ou depois nós acabamos levando a cabo. Então, esse trabalho é um trabalho sério que se faz. Porém, esse caminho crístico, esse caminho do iniciado, é difícil, porque no desenrolar, no trajeto, nessa trajetória, aparecem muitas coisas, aparecem oportunidades, aparecem oportunidades de errar, e aparecem oportunidades que não são, se o iniciado não está atento, aquilo parece uma coisa maravilhosa. Então, deste caminho, do caminho crístico, derivam muitos caminhos. E isso permanentemente estão aparecendo oportunidades. Talvez, se nós diga sim a algo, nós erramos. E talvez, se dissermos não, erramos também. Então, é preciso encontrar o correto diante de qualquer situação, diante de toda situação. Vai existir a possibilidade de errar agindo, e vai existir a possibilidade de errar deixando de agir. Então, é por isso que se diz que esse caminho é um trabalho, é um caminho estreito. E é preciso viver no fio da navalha. Então, se diz que o iniciado precisa aprender a viver de forma perigosa. Que o perigo de errar está
a todo instante. E ele pode errar dizendo sim, e ele pode errar dizendo não. Então, o caminho é estreito porque a cada instante se está diante da dualidade, diante do sim e do não. Então, por isso que se diz que o caminho é estreito. Porque, então, esses caminhos que derivam desse caminho estreito são caminhos largos, são caminhos amplos, que têm aparência muito bonita, que são coisas formosas, coisas bonitas que um iniciado possa fazer, porém não é aquilo que corresponde ao caminho real, ao caminho crístico. Então, existem muitos obstáculos, surgem muitos obstáculos. Existem épocas em que o iniciado não sabe o que fazer. Ele fica perdido. Parece que dali não passa. Então é nesse momento que deve refletir e seguir a obediência ao real ser, ao nosso Pai. Então só a obediência ao nosso ser vai nos mostrar o caminho real, o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Então, negar a mente, negar a própria mente, para que o Pai, nosso Pai interno, possa se expressar através de nós. Então, isso é a obediência ao Pai, e não à mente. Então, é preciso dominar a mente. Então, quando o Cristo, quando o Mestre Jesus entrou em Jerusalém montado num burro, esse burro simboliza a mente, que nós temos que montar na mente, dominar a mente e não permitir que a mente domine, que a mente nos leve a atuar. Precisamos dominar a mente. Então, o Cristo, o Mestre Jesus, quando entrou em Jerusalém, ele foi expulsar os mercadores do templo. Então, quem são os mercadores do templo? Os mercadores do templo são os defeitos psicológicos, porque o nosso corpo é um templo. Então, esses defeitos psicológicos são os mercadores do templo. Então, esse Cristo, o Cristo íntimo, vai expulsar esses mercadores do templo, do nosso corpo físico, da nossa psique. Esse é o templo que simboliza lá que ele foi expulsar os mercadores do templo. E então isso simboliza, os mercadores simbolizam os defeitos psicológicos, e o templo é o nosso corpo físico, que é um templo, é o templo do nosso Pai, e o nosso Pai não atua nesse templo porque está ocupado. Nesse trono estão os defeitos psicológicos, então é preciso tirar os defeitos do trono para que o Pai trabalhe, para que o Pai atue através desse veículo, que esse veículo é o templo do nosso Pai interno. Então esse trabalho se torna difícil se o iniciado não está atento. Se a pessoa
Se o iniciado não está atento e se identifica com qualquer coisa, ele pode, quando perceber, estar completamente desviado do caminho e pega uma derivação desse caminho e vai para o lado completamente, vai se distanciando desse caminho real. Então é preciso discernir, refletir e discernir sobre tudo o que nós formos fazer, sobre tudo o que sobre todas as nossas ações, sobre tudo o que nos apareça. É preciso discernir, é preciso refletir e discernir se isso é bom, se isso é útil e se isso é verdadeiro. Então não basta conhecer as escrituras de cabo a rabo, como se diz, não basta decorar. Na verdade, decorar não serve para nada. O que serve é conhecer a síntese das escrituras e praticá-las. Então a síntese é o nascimento, a morte e o sacrifício pela humanidade. O nascimento é sexual, deixar de fornicar, transmutar as energias com um companheiro ou companheira estável, sem fornicação. E a outra pista é eliminar os defeitos, porque se não se elimina defeito, não há lugar para a virtude. E o terceiro é entregar este ensinamento de forma gratuita, de forma desinteressada, de forma completamente gratuita. Então, esses defeitos são os traidores do Cristo. Estão aí. Os traidores do Cristo estão aí dentro desse lado que nós não conhecemos. Aí estão os traidores do Cristo. São aquela multidão que grita que crucifixe, quando Pilatos pergunta o que eu faço com esse homem. Então a multidão que estava lá gritou crucifixio. Então essa multidão alegoriza essa multidão de defeitos psicológicos que nós temos dentro de nós e que nos fazem trair o Cristo. Então tudo lá é simbólico, e isso está então aí sintetizado o ensinamento que cada um deve praticar, cada um de nós deve praticar, eliminar os defeitos psicológicos para que o Cristo nasça. Então quando o Cristo nasce, ele vai então se encarregar de eliminar todos os defeitos psicológicos e vai eliminar inclusive os eus causa, que é a causa de cada defeito psicológico, que é a raiz de cada um dos 7 pecados capitais. Então o Cristo vai eliminar, vai erradicar os defeitos e vai erradicar também os eus causas. Então o trabalho crístico é difícil, porém não é impossível. E é esse o objetivo da nossa existência. E é para isso que existe este ensinamento, o ensinamento de conhecimento de si mesmo. Conhecer a si mesmo é exatamente conhecer os nossos
as nossas debilidades e eliminar, para então permitir que o Cristo íntimo nasça no nosso interior. Nosso telefone, nosso WhatsApp e Telegram, 55 é o Brasil, 62 a região, 991 92 9355 é o número. Esse é o número WhatsApp e Telegram. Nós estamos aqui dispostos a tirar dúvidas, esclarecer sobre os temas passados neste curso. Muito obrigado e até a próxima.